Fala Dev, beleza? Mais um Behind the Code aqui pra dentro do canal. Bom, eu espero que isso seja um Behind the Code, eu espero que quando eu esteja finalizando esse vídeo, realmente ele esteja pronto para ir pro YouTube, porque hoje a gente vai desenvolver uma aplicação totalmente do zero. A gente vai desenvolver juntos um microserviço e eu vou mostrar o passo a passo de como construir esse microserviço utilizando Node, utilizando TypeScript. Isso vai ser muito legal, porque esse microserviço nasceu de uma necessidade interna da empresa e também uma necessidade do Deschamps, nosso amigo aí do YouTube, de uma ferramenta muito simples para envio de e-mail para uma base de contatos, seja lá essa base como ela estiver organizada. Então a gente vai construir juntos um microserviço de envio de e-mail, só que não vai ser um serviço só para enviar e-mail, porque se fosse para isso a gente já tinha vários serviços prontos, então não faria sentido criar uma coisa do zero. Ele vai ser um serviço para suprir algumas necessidades e eu acho que isso é a primeira forma da gente começar a pensar em uma aplicação, começar a pensar em quais necessidades essa aplicação vai precisar resolver. Então, deixa eu colocar aqui e aí eu vou explicando. Então, vamos lá. Tem uma luz gigante ali atrás, né? Não tem problema nenhum. O que a gente quer construir com esse microserviço e por que eu estou construindo uma aplicação nova? Quais são essas necessidades do Deschamps e as necessidades do time interno aqui dentro? E por que a gente vai construir isso num formato de microserviço e não numa aplicação que a gente acessa via REST? Até pode ter as duas formas de acesso, né? A primeira coisa, o Deschamps chegou para mim na semana passada e falou, olha só, Diego, eu criei uma lista, né? Diego não, falou, olha aqui pessoal da Rocket, eu criei uma lista das pessoas que estavam, que foram assinantes da Semana Ministério aqui dentro do meu canal, né, que ele envia e-mails de uma forma não listada agora para essas pessoas, e muito massa isso, só que ele está utilizando uma ferramenta que conecta no SMTP do Gmail, no SMTP do e-mail dele mesmo próprio, e vai enviando os e-mails, só que ele consegue enviar, se eu não me engano, 5 e-mails por minuto, senão a ferramenta bloqueia. Então imagina que numa lista de 2.000 contatos, fazendo uma conta aqui rápida, 2.000 dividido por 5, ele enviaria depois de 400 minutos, que isso dá 6 horas, então, cara, fica impossível tu conseguir enviar e-mail. Beleza, daí tu pode me dizer, tá, Diego, mas o Deschamps deveria estar utilizando uma ferramenta de e-mail marketing. Tranquilo, só que existe um ponto no meio entre enviar e-mail utilizando o seu próprio SMTP ou enviar e-mail utilizando uma ferramenta de e-mail marketing. Por quê? Quando tu utiliza uma ferramenta de e-mail marketing, como por exemplo, a gente tem o SendGrid, tem o MailChimp, tem o ConvertKit, tem 1000 ferramentas diferentes. Geralmente, tu vai estar utilizando um e-mail, um IP compartilhado entre várias contas no começo. Esse IP compartilhado ele tem uma reputação. Quando você cria um IP compartilhado, é como se uma pessoa ela envia muito spam e você cai no mesmo IP compartilhado que ela, você vai sofrer junto com isso. A sua taxa de entrega vai ser muito baixa. Então, como que a gente vai conseguir monitorar e como que a gente vai conseguir melhorar a nossa taxa de entregabilidade do e-mail se a gente está dividindo uma conta com outras empresas? Tá, Diego, mas tem várias ferramentas que oferecem um IP adicional. Beleza, só que essas ferramentas que oferecem um IP fixo para você, elas costumam cobrar muito caro por esse IP, cerca de, sei lá, $100, sendo que tu pode pagar $20 por esse IP dentro de um Amazon SaaS da vida e por aí vai. Então, a minha ideia é conseguir criar um microserviço que funcione de uma forma muito eficaz, né, consuma eficiente, que a gente fala, é diferente de eficaz, né, eficiente quando a gente consegue diminuir o consumo de recursos, ser algo muito rápido que consiga cumprir o seu papel. O que é o seu papel conversando ali com o Deschamps e conversando com o nosso time também? E qual que é a demanda do nosso time hoje? Hoje a gente tem o Skylab, que é a plataforma onde a gente mostra todas as aulas, os bootcamps, os cursos gratuitos. E dentro dessa plataforma tem várias coisas que a partir de agora que a gente quer enviar e-mails transacionais, que a gente quer pegar, por exemplo, pega todos os alunos da turma 10 do bootcamp e envia um e-mail para eles falando que, vocês precisam preencher endereço. Tá? Então, assim, a gente precisa enviar e-mails transacionais. Hoje, toda essa parte de envio de e-mail, ela é manual. A gente tem uma outra ferramenta de e-mail marketing, a gente pode chamar assim, de envio de e-mails, e a gente vai lá nessa ferramenta e fala, cara, eu vou enviar e-mail aqui para todos os alunos dessa turma e tem que fazer toda uma integração e isso não funciona de uma forma muito automatizada. Então, se hoje, por exemplo, sai um módulo novo dentro do Bootcamp para uma turma, eles não recebem por e-mail um aviso que esse módulo saiu. E a gente quer tentar automatizar isso da forma mais legal possível.
Então, criar isso como microserviço vai abrir brecha para a gente poder integrar esse serviço com, por exemplo, o Skylab e também integrar esse serviço, quem sabe, com uma interface para o Deschamps utilizar, ou para qualquer outra pessoa. Claro que a gente vai deixar isso open source, não faz sentido nenhum ficar isolando isso. E aí eu pensei, cara, por que eu não gravo o processo de criação do MVP dessa ferramenta completo? A gente pode crescer essa ferramenta depois, mas eu acho que o intuito dela é continuar sempre muito simples, né? Algumas coisas eu não vou fazer agora, porque elas exigem um pouco mais de trabalho, por exemplo, notificações de se o e-mail foi lido, se o e-mail foi respondido, se o e-mail foi encaminhado para spam, se o e-mail deu bounce. Então isso são métricas importantes, sim, principalmente no caso de uso que o Deschamps utilizaria, mas não é um caso, não é uma métrica tão interessante assim, tão necessária, por exemplo, no caso de uso do Skylab. Então, isso aí é uma coisa que, por exemplo, eu vou deixar de fora. O que eu vou fazer agora e como que eu pensei no MVP dessa aplicação? A gente pega um CSV ou um JSON, eu acho que o CSV é a forma mais simples, mais mundial possível. A gente pega um CSV de nome e e-mail, ou só e-mail, e a gente fala, ó, eu quero importar esse arquivo de CSV que tem 10 mil contatos ali dentro, e eu quero que eles estejam nessa tag aqui. Por exemplo, a tag pode ser turma 8.0. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai passar por cada um desses e-mails aqui, vai cadastrar ele no banco e vai colocar eles nessa tag turma 8.0. Se a tag não existir, ele cria. Se o usuário ainda não existir, ele cria o usuário e adiciona ele na tag. Se o usuário já existir, ele só vai adicionar só vincular esse usuário com a tag. Então a gente vai utilizar aí, vai precisar de um banco de dados para anotar essas informações, isso é bem tranquilo. E mais para frente a gente vai adicionando mais informações. Então, depois de ele adicionar os contatos, ele consegue enviar uma mensagem. Mensagem é um e-mail, né? E ele seleciona para quais tags ele quer enviar aquela mensagem. Então, por exemplo, estou criando um formulário, uma mensagem aqui, eu quero enviar para todos os alunos da turma 8, 9 e 10, ou sei lá, eu posso selecionar quem eu preferir, e eu vou enviar, daí a ferramenta envia para todos esses e-mails em background. Então, a gente vai criar um microserviço que é bem simples, que vai utilizar Node, que vai utilizar TypeScript, e vai utilizar Mongo, provavelmente, no banco de dados. Por que a escolha do Mongo? Porque, dando uma olhada nessa estrutura que eu pensei na minha cabeça, a gente vai precisar bastante performance, né? Porque eu posso subir uma lista de 50 mil contatos e eu preciso performance para conseguir gravar isso no banco e fazer ali esses mínimos relacionamentos que existem entre e-mails e tags. E o SQL ele vai me trazer muita estrutura nisso agora, que vai gerar um pouco mais de atrito para fazer todo esse cadastro e também na criação da estrutura. O Mongo ele é muito mais fácil para fazer isso. Mas com certeza, se fosse uma ferramenta para escalar, assim, como é, por exemplo, o Mautic, que é uma ferramenta, a ferramenta open source de envio de e-mail e controle de contatos mais famosa do meio, que utiliza PHP, com certeza, talvez eu escolheria para boa parte dos recursos SQL, né? Porque ia garantir para mim uma estrutura mais à prova de balas, possível. Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar o desenvolvimento desse projeto e aí eu vou ao longo... Eita, eu deixei cair tudo aqui. Ao longo do dia eu vou repassando, trazendo alguns comentários aqui no vídeo, mostrando o que eu já criei e o que eu não criei. Então agora o que eu vou começar criando? A estrutura que eu vou utilizar para o projeto. E assim que eu tiver com essa estrutura pronta, a gente volta aqui e eu mostro como essa estrutura está ficando. Então bora lá criar e bora construir esse microserviço juntos. Mas antes, claro... Cara, existe uma coisa que é mais importante que tudo num projeto, que todo desenvolvedor se pega na hora de estar criando o projeto. Que nome que eu dou para esse projeto? Falei projeto umas 40 vezes nos últimos minutos. E aqui na Rocket a gente sempre tenta criar os projetos com nomes derivados do espaço, né? Então, por exemplo, a gente tem o Skylab, tem o Jupiter, tem o Saturn, tem o Hubble, que é o telescópio, né? Cara, tem muito projeto, tudo com o nome do espaço. Então, geralmente, eu procuro no Wikipedia. Cara, é bem doido mesmo. Por exemplo, eu procuro o nome do planeta, vamos lá. Urânio. Então, Urânio, e eu procuro no Wikipedia. E aí, eu vou no Urânio. Urânio não. Nossa, cara. Urano, desculpa. E aí eu procuro, por exemplo, as luas de Urano. Cara, eu sei que é bem doido, né? Parece que eu tô drogado, mas não, a gente realmente faz isso. Lua. Lua? Lua, luas. Aqui. Ó, satélites de Urano. O que é Umbriel? Umbriel é um 5 dos grandes satélites de Urano. Vai ser Umbriel, acabou.
Umbriel é o nome da aplicação e é isso aí e é nóis. Então, agora eu vou começar criando essa aplicação. Então, deixa eu entrar aqui no YouTube, www.youtube, e vou criar, como é que era? Umbriel, né? Umbriel. mkdir Umbriel. E agora eu vou começar a estrutura do Node. Eu não vou mostrar a criação dessa estrutura totalmente do zero, mas assim que ela estiver pronta, eu já volto aqui no vídeo e mostro como que ela tá ficando. E aí, com essa estrutura pronta, a gente já vai partir para as funcionalidades. Bora lá, então. Show, eu já tinha uma estrutura que eu meio que utilizo de forma global para os projetos que eu inicio com o Node utilizando TypeScript. Essa estrutura, ela tem de dependência, basicamente, o Express, né, que é só uma aplicação aqui pronta para receber requisições HTTP. Esse microserviço, com certeza, num futuro, ele tem que utilizar algum sistema de mensageria diferente de só requisição HTTP, porque tem muita latência, então a gente utilizaria, sei lá, se for para ser muito simples, um Redis, por exemplo. Né? Por exemplo, lá no Redis eu jogo numa tabela lá, no esquema do Redis, que eu quero enviar um e-mail para tag tal, e aí o meu microserviço ele vai consumir esse Redis e vai fazer a mensagem. Esse é um sistema de mensageria assíncrono, né? E não precisa ser só o Redis, tem outros sistemas de mensagerias mais prontos, por exemplo, o RabbitMQ ou Apache Kafka. Até o Kafka a gente já fez um vídeo sobre um Code Challenge de microserviço aqui dentro do YouTube da Rocket, então se tu quiser dar uma procurada, sou eu junto com o Pelizete. Além disso, tem algumas dependências de desenvolvimento que eu configuro em todo o projeto, daí, que é o TypeScript, eu tenho o Sucrase, tenho o Prettier, o Nodemon, né, para ficar executando o projeto, tudo que tem do SLint, então tudo isso aqui é do SLint, e tenho também o tsconfig paths. Isso aqui é basicamente uma dependência para eu conseguir ler os paths aqui do compiler options dentro do Node. Então, por exemplo, se eu venho aqui e defino um path novo, por exemplo, toda vez que eu começar a escrever @services, tudo que vier aqui depois, eu quero que tu procure dentro da pasta src/services, né? Então eu tenho uma pasta services aqui dentro e tem um arquivo test.ts. Se eu salvo isso aqui agora e aqui no meu app eu vou importar de @services, import test from ele já identifica @services e daí ele pega Ctrl espaço. Eu consigo importar o arquivo teste? Não, porque eu tenho que declarar isso também dentro do ESLint. Então, aqui no ESLint eu tenho que fazer alguma configuração a mais. Deixa eu ver como é que eu fiz isso aqui no outro arquivo. Nossa. Eu defini a base URL como src, então eu não posso colocar src aqui, porque ela vai... Tá, tranquilo. Agora sim, dentro do meu app... Ai, não é possível. File is not a module. Tá, beleza, porque eu não tenho nenhum export aqui dentro. Export default, qualquer coisa. Vamos lá. Se eu exportar agora sim. Ai, cara. Tá, ele já tá encontrando o arquivo. Só dei um reload no window aqui do VS Code e ele já voltou a funcionar. Só rodei um Ctrl Shift P, reload window aqui. E ele já funcionou. Então é pra isso que serve o tsconfig paths. Bora lá então, deixa eu remover isso aqui. Posso deixar a pasta services, porque eu vou usar ela daqui a pouco. E agora no tsconfig, a gente pode deixar essa configuração aqui também. Então agora o que eu vou fazer? Eu preciso começar a pensar no MVP dessa aplicação. E o MVP ele envolve, qual que é o mínimo mesmo? O mínimo que eu consigo construir para resolver, para ter sentido a criação dessa aplicação e para ela resolver o problema proposto. Então o MVP... o pessoal gosta de fazer aquela comparação, né? Se tu tá criando algo para locomoção, né? Tu precisa... Qual que é o problema? Eu preciso ir de casa até... de casa até o centro, certo? Aí tu pensa, cara, eu vou construir um carro. Beleza, tranquilo, tu vai construir um carro. Só que um carro tu vai demorar 6 meses para construir. O que tu consegue construir antes de um carro que tu consegue atingir o objetivo, só que em muito menos tempo? Aí, tem gente que enxerga o MVP da forma errada. Ele acaba começando criando, por exemplo, a roda do carro, depois ele constrói o chassi,
depois ele constrói, sei lá, a lataria, o motor, o interior, e aí o carro tá pronto. Isso aqui ele consegue construir em uma semana, vamos supor. Isso aqui não é MVP. A roda não é MVP, tu não vai conseguir utilizar a roda para ir até o centro, certo? Então o MVP disso aqui seria, eu vou construir um patinete, que eu demoro uma semana. Depois eu vou evoluir isso aqui para uma bicicleta, que demora, sei lá, 3 semanas. Depois eu vou construir uma moto, que eu demoro 2 meses. E aí depois eu vou construir o carro, que eu demoro 6 meses. Então isso aqui é a visão do MVP real. É a visão de você construir coisas pequenas, mas que resolvem o problema inicial. Então essa é a forma da gente sempre pensar no MVP, beleza? Então se eu for pensar que o meu MVP é enviar e-mails para uma lista de uma forma fácil, o meu MVP ele precisa cumprir isso desde da sua primeira versão, da versão 1.0. Então, como que a gente vai construir isso aqui? Como é que eu posso visualizar o MVP dessa aplicação? Claro que eu poderia pensar a aplicação completa como sendo uma aplicação do estilo SendGrid da vida, sei lá, MailChimp, mas não faz sentido, né? A gente está criando isso por um motivo. Então, eu preciso importar uma lista em CSV e relacionar ela com uma tag, né? Por exemplo, eu vou pegar e-mail diego@teste.com e outros e-mails aqui, sei lá, Diego2, e eu vou passar a tag React.js, por exemplo, sei lá, eu quero relacionar o Diego com essa tag. Ou melhor, vamos botar aqui, sei lá, turma 1.0, né, a turma do Bootcamp e tudo mais. Então, isso tem que acontecer. Beleza, depois de importar essa lista, a gente vai precisar enviar e-mail para uma ou mais tags. Cara, isso aqui é o simples, né, eu vou botar enviar mensagem, vamos chamar isso aqui de mensagem. Fora isso, deixa eu pensar se faz sentido a gente incluir mais alguma funcionalidade muito brusca agora. Cara, isso aqui seriam as regras de negócio, né? A gente pode chamar isso aqui de... Na verdade, são requisitos funcionais, né? Que a gente chama dentro da engenharia de software. E aí a gente pode ter regras de negócio e pode ter requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais, eles geralmente têm a ver com... Não tem a ver diretamente com as funcionalidades. Tem a ver com o que a gente vai utilizar para construir as funcionalidades. E aqui nos requisitos não funcionais, eu vou colocar, por exemplo, que a gente vai utilizar o Amazon SaaS para enviar e-mail. Amazon SaaS, na minha opinião, é o serviço de envio de e-mail mais custo-benefício possível. Então, depois a gente fala sobre ele, mas se eu não me engano, tu paga $1 a cada 10 mil e-mails enviados. Eu não lembro exatamente quanto que é. Amazon SaaS Pricing. A gente vai usar só para envio de e-mail, não para recebimento. Então, envio de e-mail de um aplicativo hospedado no Amazon EC2, não. Envio de e-mails, a gente pode hospedar, mas envio de e-mails usando o cliente de e-mail ou outro pacote de software, a gente paga 10 centavos a cada 1000 e-mails. Então é isso aí, é $1 a cada 10 mil e-mails enviados. Então, se a gente tiver uma lista de 10 mil, a gente vai pagar $1 para enviar um e-mail para todo mundo, para toda essa galera. Eu acho barato isso, muito barato. Quais são os outros requisitos não funcionais aqui? A gente vai utilizar a MongoDB para armazenar tudo isso aqui. E a gente vai utilizar Express. E a gente pode falar também que, tipo, eu acho que dá para colocar isso no MVP, mas eu não vou me preocupar com isso no começo, que é utilizar algum serviço de mensageria, né? Eu acho que o Kafka seria a melhor opção, mas se a gente quisesse reduzir a complexidade nisso, poderia ser um Redis. Beleza, eu acho que o MVP em questão de requisitos ele está bem definido. As regras de negócio, a gente poderia falar o seguinte, na importação, se a tag não existir, ela deve ser criada. Na importação também, se o usuário já existir, só vamos veiculá-lo com a tag. A gente não vai recriar o usuário para não ter usuário duplicado. A gente só vai relacionar ele com a tag, né, se o usuário já existir, né, porque a gente pode botar o Diego@RocketCity dentro da tag turma 8 e dentro da tag alunos, né, pode ser duas tags diferentes. A importação deve permitir múltiplas tags. O que mais que a gente pode destacar de regra de negócio aqui? Eu tinha anotado isso em algum outro lugar, algumas anotações. Aqui, ó. O usuário importa uma lista de destinatários de um SV. Tá, beleza. O usuário deve poder visualizar o script de uma tag específica. Tá, isso aqui a gente não colocou. Então, listar inscritos em uma tag. Isso aqui é só uma rota por filtro de tag. Uma ou mais tags, acho, né? Fica melhor. Que mais que a gente pode olhar aqui?
O usuário deve poder acompanhar o progresso de envio para os destinatários? Pode ser. Então, requisitos funcionais. O usuário deve... eu vou botar de uma maneira visualização do progresso de envio. Ou pelo menos saber se foi concluído ou não. Acho que isso aqui seria MVP total. Saber se foi concluído o envio ou não, né? Beleza, eu acho que, cara, pra começar, mais básico que isso, impossível. Então a gente definiu qual que vai ser o MVP da nossa aplicação. E, cara, MVP mesmo, sério, MVP mesmo de uma aplicação, se tu teve uma ideia agora e tu quer botar um MVP, no máximo, 1 semana pra tu colocar esse MVP no ar. Sério, 1 semana. Tem que estar no ar em 1 semana. Porque a tua aplicação, ela vai aprender muito mais estando no ar, né, tendo um usuário utilizando, do que das ideias malucas que tu tem na cabeça. Então, cara, eu tive uma ideia de criar uma aplicação para agendamento de serviços de cabeleireiro e tal. Cara, monta uma coisa mais rápida possível, nem que seja um formulário, e depois tu que liga pro cabeleireiro para marcar o horário para essa pessoa e coloca no ar, e já tenta conseguir usuários para utilizar. Essa é a maneira mais íntegra de você conseguir construir um produto que realmente tenha o market fit, que a gente chama, né? Que é se ajustar ao mercado e não se ajustar às ideias mirabolantes que tu tem na cabeça. Tranquilo. A gente falou de muita coisa, a gente não tá falando quase nada de desenvolvimento, né? Mas agora os próximos, sei lá quantas horas que a gente vai ter de vídeo aí pela frente, a gente vai partir só pro desenvolvimento. Então eu vou começar a construir essa estrutura, e aí assim que eu já tiver algo mais pronto, a gente volta aqui, eu vou repassar tudo que a gente criou e pensar nos próximos passos. Então, bora lá. Bora lá então, eu progredi um pouquinho mais aqui na aplicação, passou aí alguns minutos, deu tempo de tomar uma água, comer alguma coisa e voltar aqui. O que eu fiz até agora? Eu instalei o Mongoose, né, que vai ser o driver que a gente vai utilizar para se comunicar com o banco de dados Mongo. Eu gosto muito de utilizar o Mongoose. E aí a gente criou 3 esquemas, que seriam as 3 tabelas do nosso banco, se for pensar no banco relacional, mas é um banco não relacional, então são 3 esquemas, né? O esquema de contato, que basicamente ele vai ter e-mail, que vai ser do tipo string, lowercase, trim, unique e required, e ele vai ter uma série de tags, que é um relacionamento de e-mail com as tags lá, que é o outro esquema que a gente criou. Então o esquema de tag, ele basicamente vai ter só um título hoje. Mais pra frente pode ter algumas outras coisas, como por exemplo, sei lá, disabled, pra não poder enviar, pode ter uma corzinha, pra cada tag ter uma cor específica, mas por enquanto vai ser isso aí. E a message, que é o envio do e-mail mesmo. Então quando eu faço um envio de e-mail, eu seleciono qual que é o assunto do e-mail, o corpo, aqui vai ser pra gente anotar se ele finalizou ou não, quando que ele finalizou, né? Que é, ao invés de ter um boolean, tipo, de finalizou ou não, eu geralmente gosto de, no lugar do boolean, botar, cara, quando finalizou? Se isso aqui tiver preenchido, quer dizer que ele finalizou e naquela data, senão não finalizou, né? E as tags que eu vou enviar essa mensagem. Então, por exemplo, essa mensagem aqui vai ser enviada para a turma 8 e alunos do Bootcamp. Então, aqui são as tags. Beleza, eu acho que basicamente é isso. Eu criei um arquivo também de rotas. Esse arquivo de rotas eu ainda não importei aqui no meu app, então eu posso importar ele. E aí a gente joga aqui como um app.useRoutes. E aí basicamente isso está finalizado. O que eu vou fazer agora e por que eu parei o vídeo agora? A gente vai começar a utilizar TDD nisso aqui. Não faz sentido nenhum a gente criar agora a nossa aplicação, que já está começando do zero, que é uma aplicação que eu realmente quero manter aqui dentro da Rocket City, que não é uma aplicação que eu estou criando para jogar fora e eu não pretendo reescrever ela muito rápido. Não faz sentido nenhum eu não começar essa aplicação criando testes. Cara, a gente já tá fazendo uma aplicação legal, então bora deixar ela mais legal ainda. Vamos criar testes para essa aplicação. Qual ferramenta que eu vou estar utilizando para criar testes aqui dentro? O Jest, que para mim é a ferramenta mais completa de testes hoje dentro do JavaScript. Então, eu só adiciono o Jest como uma dependência de desenvolvimento e eu vou adicionar também as tipagens do Jest, que se eu não me engano é só eu dar um yarn. Deixa ele terminar aqui, né? Foi. E agora eu vou adicionar as tipagens do Jest, que é para o meu projeto em TypeScript conseguir entender o que o expect do Jest faz, o que o describe, o test, o before each, o before all e por aí vai. Vamos lá. Agora eu vou criar uma pasta de testes. Eu tenho várias formas de testar aqui a minha aplicação. Eu posso criar, por exemplo, os testes junto aqui com
com cada um dos meus arquivos, só que eu ainda prefiro deixar os testes mais isolados. Julgue-me quem quiser, mas para um microserviço que não vai ter 50 mil arquivos, eu gosto de deixar os testes isolados. Se for uma aplicação monolítica que tem muitos arquivos, aí quem sabe o teste fica legal perto do arquivo, porque fica mais fácil encontrar. Mas eu gosto de criar uma pastinha chamada testes, aqui na raiz do projeto, e aí aqui dentro vão estar todos os meus testes da aplicação. Então aqui, por exemplo, só para a gente testar, eu vou criar um example.spec.ts. A gente já pode ver que ele ficou com esse símbolozinho porque eu coloquei o spec aqui no final, isso é bem legal. E aqui eu vou criar um teste muito simples. Test sum two numbers. Aquele teste bem lista de to-do, né? E eu espero que 1 mais 1 seja 2. Bem simples mesmo. Aqui ele deu um erro. Parser options project has been set for TypeScript ESLint parser. This file does not match your project config. Tests example.spec.ts. The file must be included. Tá, beleza. Isso aqui é porque a gente vai ter que excluir esse arquivo aqui do nosso test config, porque ele não vai ser compilado. Então aqui eu basicamente dou um exclude, tanto nos node modules, porque isso aqui já é o padrão, eu não posso esquecer de continuar com isso, tanto na pasta testes. Aí eu salvo isso. Teoricamente, ele deveria parar de dar problema nisso. Será que eu tenho que dar um reload? Vamos ver, porque geralmente está dando uns bugs aqui no VS Code que eu preciso dar um reload para ele funcionar. A gente aguarda agora ele inicializar aqui o test server, né? O TypeScript server que tem dentro, que está rodando o Visual Studio Code. Initializing. Não, ainda está dando erro. Deixa eu ver se no outro projetinho que eu tinha feito um exemplo aqui, ele também está dando esse problema. Então, deixa eu tentar resolver isso aqui rapidão. Basicamente o que eu fiz aqui no test config foi colocar os testes dentro do meu include. Então ele vai entender que isso aqui é um diretório que contém arquivos da minha aplicação, que é para ele, para o TypeScript agir em cima disso. Mas depois eu não vou querer incluir isso aqui dentro do meu bundle, né? Depois para gerar o código JavaScript através do TypeScript. Mas como eu vou gerar o bundle utilizando o SoCrazy, não tem tanta preocupação isso aqui agora. Beleza, então agora se eu voltar aqui nos testes, eu posso ver que ele não está dando mais erro. Mas agora eu preciso criar um script de teste e preciso configurar o jest. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou rodar um yarn jest init para ele criar um... aqui ele pede se eu quero adicionar um script de teste. Sim, vamos rodar no Node. Coverage Reports, pode ser. Automatic Clear Mocks, show de bola. Então a gente criou um jest config e aqui a gente vai configurar algumas coisas. Clear Mocks tá certo já. Isso aqui a gente pode botar 1 para ele parar de rodar os testes assim que falhar, ou rodar os testes todos. Não, vamos deixar para rodar todos os testes. Beleza, aqui a gente vai dar um collect coverage from. A gente precisa adicionar da onde que ele vai coletar o report de coverage, de quanto do nosso teste está coberto, né? Então eu vou mandar ele olhar dentro da pasta src. Eu acho que aqui eu preciso colocar root dir /src toda a nossa lógica do código vai estar dentro de services /.ts. Eu não sei se eu posso criar assim. Eu tenho uma consulta de um outro projeto que eu estava criando, que não é esse aqui. Deixa eu dar uma olhadinha em como que eu fiz aqui no outro projeto para eu ver só a sintaxe disso. Show. É mais ou menos isso. Aqui dentro de services eu posso ter várias pastas, então eu faço nesse formato aqui. E os arquivos vão terminar só com TS. Então é isso mesmo, eu não preciso do root dir. Então posso colocar direto assim. Show de bola. É isso. Agora aqui no coverage directory eu vou colocar ele dentro de... Posso colocar ele dentro de __ testes /coverage para ficar tudo lá dentro. Aqui dentro nós vamos selecionar os coverage reporters. Eu vou selecionar JSON e esse lcov aqui, que é aquele HTML. Que mais que eu preciso configurar aqui? Aqui, test match, que é onde ele vai encontrar os arquivos de testes. Então hoje está dentro da pasta __ testes, todos os arquivos que terminam com .spec.ts, não tsx. Então os arquivos, os testes podem ser só assim. Beleza. E aqui a gente vai ter que configurar o transform também, porque como a gente está utilizando TypeScript, nós vamos ter que instalar um carinha chamado yarn add
ts_jest como uma dependência de desenvolvimento. E aí aqui no transform a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma regex, todos os arquivos que começam com ponto, e aqui tem qualquer tipo de caractere, e aí terminam com .ts, eu vou executar com ts_jest. Então basicamente, não começam com ponto não, né? Isso aqui é só a extensão. Tá, beleza. É só isso mesmo. Module File Extensions. Aqui pode deixar tudo, tanto faz. Aqui eu acho que a gente não vai precisar mais configurar nada. Teoricamente agora eu posso rodar o nosso script de teste, que já está configurado aqui dentro. Então eu rodo o yarn test. E ele não encontrou nada dentro de testes. Tá, porque isso aqui não está dentro de uma pasta. Então vamos colocar isso aqui dentro de uma pasta. Eu vou chamar de integration ou functional. Testes funcionais. Functional. Beleza. Vamos jogar aqui dentro. Não encontrou o arquivo? Tá, eu posso colocar aqui na frente root dir para ele saber que ele tem que partir do repositório raiz. Eu acho que assim já funciona. Beleza, agora ele já encontrou o teste, example.spec, e rodou. Isso aqui ele fica rodando bem rápido se eu passar um watch. Então toda vez que eu altero o arquivo ele roda o teste daí de uma maneira muito mais rápida. Tá conseguindo rodar em 0.291. Beleza, então a nossa estrutura para começar a fazer os testes ela tá pronta. E eu vou começar com testes funcionais, que é um teste que ele... teste de integração, né? Ele vai testar desde o começo, ele vai enviar uma requisição HTTP com alguns parâmetros e vai esperar uma resposta. Então é um teste que testa várias coisas, né? Antes da gente começar os testes, eu vou precisar fazer algumas coisas. Eu vou precisar ter um cliente HTTP aqui dentro dos testes para fazer as minhas requisições, né? Eu vou precisar ter um mock do banco de dados. Por que o mock do banco de dados? Porque quando eu estiver rodando meus testes, eu não quero que as minhas informações que eu testar aqui dentro estejam sendo realmente gravadas dentro do banco de dados, dentro do nosso banco de dados MongoDB. Por vários motivos, né? Primeiro porque não é minha responsabilidade testar o funcionamento do banco. Então eu vou mocar o banco. Mocar é basicamente criar um banco fake que não vai realmente salvar, né? Vai só simular que salvou. Eu acho que basicamente é isso que a gente vai precisar por agora. Eu acho que é isso. Então eu vou começar criando esse mock do banco e instalando esse cliente HTTP e aí a gente já volta para ver como ficou isso aí. Vambora. Vamos lá, eu fiz bastante coisa aqui agora e agora a gente vai passar item por item desses que eu fiz aqui para eu falar basicamente o que aconteceu e o que eu estava testando. Eu encontrei uma biblioteca bem legal que é recomendada até na documentação do Jest. Eu estava utilizando uma outra antes para fazer mock de banco de dados MongoDB. Então eu estava utilizando o MongoDB Memory Server. Esse cara basicamente ele cria um banco de dados em memória com a sintaxe do MongoDB para a gente conseguir fazer a conexão. E existe agora essa biblioteca chamada Jest MongoDB, que ele é um preset para o Jest, né, algo que vai executar junto com o Jest, que ele utiliza por trás dos panos esse MongoDB Memory Server, mas basicamente ele já cria a nossa base de dados e cria para a gente também uma variável ambiente chamada process.env, chamada MongoRL, na verdade, né? Process.env é para acessar as variáveis ambiente. E aí é só eu fazer a conexão e sair utilizando esse banco de dados. Outra coisa que eu lembrei e que a gente vai mudar um pouquinho na aplicação é que a gente vai testar só os serviços diretamente ao invés de testar as rotas. Então, uma das coisas que eu tinha falado antes da gente terminar o vídeo é que a gente ia procurar um cara para fazer requisições HTTP, eu escrevi tudo errado, tá, mas requisições HTTP pra gente conseguir testar toda a parte de chamei uma rota, essa rota vai receber tais parâmetros e tem que me retornar tais resultados. Mas a gente não vai fazer isso, a gente vai testar diretamente a lógica, a regra de negócio. Por quê? Porque a rota,
por enquanto, ela é o nosso meio de comunicação com os serviços, a rota é o nosso meio de comunicação com a regra de negócio da nossa aplicação. Mas mais para frente, como eu falei, a gente quer utilizar um sistema de mensageria, um sistema que a gente consiga, de forma assíncrona e de forma muito performática, comunicar outros sistemas com esse microserviço. Então não faz sentido eu fazer os testes em cima das rotas, faz mais sentido eu fazer os testes em cima das funcionalidades diretamente. Por isso eu vou criar aqui os meus testes sempre pensando nos arquivos que estão aqui dentro dessa pasta services, que é onde está a lógica da minha aplicação. Então, basicamente, o que eu fiz nesse nosso primeiro teste, eu vou chamar ele de import, né, que eu vou testar a funcionalidade de importação, só para eu testar que esse nosso memory server, que esse nosso banco de dados MongoDB está funcionando. Eu fiz o seguinte, importei o Mongoose aqui dentro, né, eu lá dentro das minhas configurações do Jest, eu joguei o preset como a própria lib pede para eu configurar, e eu criei esse arquivo chamado Jest MongoDB config, que ele só fala quais bancos de dados eu vou criar. Eu posso criar mais de um banco de dados, eu posso configurar todas as coisas que eu configuraria num banco de dados Mongo comum, no banco de dados tradicional. E aqui dentro, essa lib que eu botei como preset, ela cria essa variável MongoRL, como eu falei. Aí eu só faço uma verificação se ela não tiver setada. Eu falo MongoDB server not initialized. E aí depois, se tiver tudo certo, eu faço a conexão com o nosso banco de dados. Então eu faço o Mongoose Connect, utilizando essa variável. Aqui eu passo algumas configurações para ele não dar aquelas mensagens de depreciação. Quem já utilizou o Mongoose aqui sabe que ele dá algumas mensagens aqui no console de depreciação. E aí isso aqui vai executar antes de todos os testes, por isso que tem o before all. Depois, se isso aqui se tornar muito repetitivo, por enquanto não tem tanto problema, mas eu posso abstrair isso aqui em um outro arquivo, não tem problema nenhum. E aqui no after all, depois de ele terminar os testes, ele vai fechar a conexão com o Mongo. E aqui, antes de cada um dos testes, eu deleto todos os dados que eu tenho dentro da minha tabela, dentro do meu esquema de contatos. Por quê? Porque eu vou testar a funcionalidade de importação aqui, né? Então, eu vou importar vários contatos. Antes de eu importar esses contatos, eu preciso que a minha base de dados esteja limpa para que eu possa, para que eu não sofra com dados vindo de outros testes. Então, é legal a gente sempre limpar a nossa base de dados antes de começar a fazer os testes. Show de bola! Outra coisa, aqui eu fiz só um teste muito simples para ver se o nosso banco de dados está funcionando. Né? Isso aqui não testa nenhuma funcionalidade da aplicação, ele testa se o nosso banco de dados está funcionando. Isso aqui eu vou remover daqui a pouco. Mas eu estou criando um contato com o e-mail diego@rocketseat, e depois eu busco a lista de contatos na minha tabela, no meu banco de dados, e vejo se eu tenho um contato lá dentro que tem o e-mail diego@rocketseat. Isso aqui é uma sintaxe do Jest bem legal para a gente fazer. Eu estou esperando que a minha lista contenha um array que contenha um objeto que contém um e-mail diego@rocketseat. Então é bem legal utilizar essa sintaxe do expect aqui. Mas eu vou remover tudo isso. Então o nosso teste aqui, ó, a gente vai sair tudo isso aqui daqui de dentro. A gente pode ver que o teste estava passando aqui, ó. Eu vou tirar até essa parte. O contato até pode ficar aqui por enquanto. Mas a gente vai realmente testar se a gente consegue importar uma lista de contatos agora para dentro do nosso sistema. Mas é claro que a funcionalidade de importação de contatos, ela não está pronta. Isso que é o mais legal de utilizar essa parte de TDD, né? Porque a gente realmente não tem essa funcionalidade ainda pronta. E uma das coisas que o TDD prega muito é basicamente red, green, refactor. Isso aqui é basicamente o que descreve o TDD. Primeiro, o teste vai falhar. Isso que a gente quer dizer com red. Ele vai dar erro, ele vai ficar vermelho, porque a funcionalidade não está pronta. Depois a gente vai lá e passa esse teste. Então a gente vai fazer ele ficar green. Pode ser que a gente não mate todas as regras de negócio, a gente não consiga fazer a funcionalidade por completo, mas se a gente conseguir satisfazer as necessidades desse primeiro teste, a gente já cai nesse segundo ponto, que é o green. O teste vai começar a passar. Depois de ele começar a passar, a gente, claro, vai criar mais testes depois, aí vem a etapa de refactor. Porque quando a gente vai solucionar aqui, criar a funcionalidade para o teste passar, para o teste ser satisfeito, a gente não vai criar isso aqui da melhor forma possível. A gente vai simplesmente fazer aquilo funcionar. E aí depois a gente faz o refactor, que é para o nosso teste realmente, para nossa funcionalidade da aplicação ficar escrita de uma forma bacana. Então a gente vai seguir essa metodologia. Então a gente vai seguir a metodologia de TDD. Quem ainda não sabe, tem uns outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Então a gente vai começar escrevendo o teste para depois escrever a funcionalidade, porque o teste ele vai facilitar para a gente visualizar a regra de negócio da aplicação. Então, claro, a gente já criou esse README aqui que já deu uma boa visualizada da regra de negócio, mas o teste vai realmente garantir que isso vai ficar funcionando por um grande tempo. Então, para a parte de importação, o que a gente precisa fazer? Eu preciso ter um arquivo CSV. Eu vou importar esse arquivo e vou também repassar uma tag.
E aí, para eu ver se está tudo funcionando, eu espero que tenha os contatos de dentro do CSV salvos no banco com a tag que eu coloquei, com essa tag aqui. Então, basicamente, isso aqui é o que eu vou fazer com o meu teste, antes mesmo de começar a funcionalidade. Então, bora lá. Eu vou fazer isso aqui agora, e aí, quando a gente terminar essa parte, eu volto e dou mais alguns insights de como eu resolvi essa parte, de como utilizar um arquivo físico mesmo e tudo mais. Então, bora lá. Mas um pouco depois da gente continuar desenvolvendo o código, eu finalizei mais algumas coisas e eu mudei algumas coisas no projeto também. Então, eu vou dar uma repassada no que eu mudei aqui. E o que eu criei de novo. Então, desde aí da última vez que a gente tinha mexido, eu troquei os testes aqui para ficarem junto com os arquivos. Eu ia botar todos os testes separados, como eu tinha falado antes, que eu tinha essa opinião no projeto menor, a gente deixar os testes separados e tal. Mas eu estava com problemas na resolução dos paths, desses atalhos aqui do TypeScript, dentro do Jest, mais por parte do ESLint e não por parte do Jest em si. Porque no Jest, eu estou utilizando uma ferramenta bem legal, uma funcionalidade bem legal que você pode importar de dentro do TS Jest, né, que é a biblioteca para compilar os testes com TypeScript, que é essa Paths to Module Name Mapper. Basicamente, o que eu faço? Eu importo os meus paths aqui de dentro do test config, então hoje eu tenho dois paths, a pasta services e a pasta schemas, e eu utilizo essa função Paths to Module Name Mapper para mapear os paths já existentes do TypeScript para dentro aqui do meu Jest. E aí eu consigo utilizar dentro dos meus testes também esse formato de importação mais rápida. Se eu não fizesse isso aqui, eu não ia conseguir fazer essa importação utilizando os paths do test config, utilizando o arroba. O que eu fiz no meu teste basicamente? Eu criei um teste, né, que ele se chama It Should Be Able to Import New Contacts. Esse teste vai ser responsável por testar se a funcionalidade de importação de contatos está funcionando. Eu comecei criando uma string, né? Eu poderia ler um arquivo CSV diretamente, eu até pensei em fazer isso, criar um arquivo CSV aqui só para testes mesmo e ler esse arquivo, né? Um arquivo que teria esse conteúdo aqui dentro. Ele nem parece um CSV, né? Mas aqui pensa que poderia ser mais campos, né? Por exemplo, Diego, ponto e vírgula, e aí vai tendo as informações. Só que como eu só tenho o e-mail hoje para o contato, não faz sentido eu cada linha do meu CSV ter mais do que isso. Então eu criei uma string de forma como se fosse um mock, né? Uma string fake, que é uma string que ela vai retornar esses 3 valores cada vez que ela for retornar alguns dados. E aí eu criei um arquivo de service chamado import contacts service, que vai ser esse cara aqui. Ele não tem código nenhum ainda, porque seguindo a parte de TDD, eu só criei esse arquivo para ele não dar erro na importação. Esse arquivo aqui, eu vou executar ele passando uma string de leitura. Aqui eu passaria a nossa string de leitura de um arquivo CSV, né? Por exemplo, a gente vai usar o multer depois, não sei, para quando a gente receber o CSV pela requisição, eu vou passar a string de leitura desse CSV aqui para dentro e vou passar aqui as tags que eu quero adicionar esse usuário. E aqui daí eu começo a fazer alguns testes. Eu vou lá depois, procuro todas as tags no banco de dados, vejo se ele criou essas tags aqui, ó, students e class A, beleza? Isso aqui são os meus expects. E depois eu pego os IDs dessas tags, procuro todos os contatos cadastrados na base de dados e vejo se estão cadastrados esses contatos aqui, o Diego, o Robson e o Clayton, com essas tags que eu passei aqui, a Students e a Class A, beleza? Então, claro, se eu rodar esse teste aqui agora, posso até utilizando o Watch All, ele vai falhar, né? Deixa eu rodar aqui. Ele tá dando um loop aqui nos testes que eu logo vou ver o que tá acontecendo. Mas se eu rodar os testes aqui, a gente pode ver que ele deu erro. Porque essa função hoje ela não aceita nenhum parâmetro, né? Tá até vermelho aqui, por causa que o TypeScript já tá me avisando. Então agora sim a gente vai partir para o desenvolvimento aqui da nossa função. Então, bora lá. Eu vou começar acessando o service e a gente vai começar a criar essa função aqui. Eu vou começar primeiro fazendo a definição de tipos aqui dessa função. Então a função run, ela precisa começar recebendo uma read stream, que eu vou chamar de contacts file stream, e ela vai ser do tipo, se eu importar aqui de stream, uma readable. Show de bola. E ela vai devolver uma promise, porque ela é assíncrona. E aqui dentro eu posso colocar... O que é essa função? Ela vai cadastrar no banco e vai devolver...
Bom, acho que vazio por enquanto. Acho que a gente não precisa retornar nada. Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou utilizar um módulo para ler CSV. Então, node CSV parse. Vamos dar uma olhada nos módulos que tem aqui. CSV parse. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tá. Deixa eu importar esse CSV parse aqui dentro. E aí nós temos que criar um parser que é igual a CSV parse, passando qual que é o delimitador, que vai ser ponto e vírgula nesse caso, mas a gente não tem, na verdade, nenhuma separação, né? Porque a gente só tem os e-mails por enquanto, não tem nome e e-mail. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Vamos lá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a minha contacts file stream. Eu vou realizar um pipe nesse parsers, ou seja... Beleza, agora deu certo. E agora eu vou conseguir pegar os dados dessa minha stream e eu vou cadastrar os usuários. Então eu vou realizar aqui vou chamar isso aqui de parse CSV. E aí eu vou fazer parse csv.on data. Toda vez que eu receber uma linha do CSV. Na real, acho que isso aqui ele vai me retornar. Como é que ele me retorna esses dados? Deixa eu dar um console log aqui para eu ver certinho como que ele vai me retornar esses dados aqui. Então deixa eu salvar. Vou rodar os testes de novo para ele só executar esse código e eu ver como que ele me retorna. Tá. Faltou eu receber as minhas tags aqui. As minhas tags, basicamente um array de string. E eu não vou utilizar essas tags agora. Tags is declared, but it's never used. Tá, não precisa, eu acho. Deixa eu rodar o teste aqui. Beleza. Ele me retorna um array. Ele me retorna um array com todos. Tá, eu não queria que ele me retornasse tudo numa pancada só. Tá, eu vou ter que mudar alguma coisa aqui no meu teste. Readable from. Tá, o que eu mudei aqui? Basicamente eu coloquei uma linha em branco. Então o CSV, quando a gente tem um arquivo CSV, cada e-mail fica em uma linha. Quando eu não estava colocando essa linha em branco aqui no nosso mock da stream, ele estava entendendo que era tudo o mesmo contato, o mesmo e-mail. Então agora sim, ó, ele deu console log, ele já recebeu um e-mail por lista. Então aqui ele vai retornar sempre um array para a gente nesse parse CSV. Cada uma posição desse array é uma coluna do CSV. Como eu só tenho e-mail hoje, ele só retorna uma informação. Então aqui eu vou pegar como se fosse a linha, né? E aí o meu e-mail, ele vai ser a primeira posição. Aqui eu estou só fazendo uma desestruturação, né? Mesma coisa que se eu pegasse o line 0 e tudo mais. E agora, como eu tenho o e-mail do usuário, eu vou ter que cadastrar ele aqui dentro. Então vamos importar o contato de dentro de schemas/contact. E a gente vai fazer o seguinte aqui dentro, contact.create, passando o e-mail, mas a gente vai precisar das tags aqui também. Então, com as tags, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos criar essas tags aqui. Então, vou dar um const tags igual await tag.create. E aqui, como eu posso passar mais de uma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou percorrer as minhas tags. E para cada uma delas, eu vou retornar um objeto com title sendo tag. Deixa eu separar isso aqui para não ficar muita coisa num lugar só. Tags data. Isso aqui basicamente vai criar um objeto contendo apenas o title. Por quê? Porque o nosso esquema lá nas tags, ele tem o title. Então eu preciso fazer isso aqui. E eu vou criar várias delas, tags data. E aí eu vou ter as minhas tags aqui dentro.
E aí agora eu preciso dos IDs das tags. Então tags IDs é igual tags.map. E para cada tag eu retorno o ID dela. E aí eu vou precisar... claro, tags já tem aqui em cima, né? Então eu vou chamar de created tags. E aí os IDs eu vou utilizar aqui para mandar na hora da criação do contato. Só que isso aqui ele não vai aguardar finalizar. Então eu preciso saber quando isso aqui finalizou. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o nosso parse csv.on end, que é quando ele finaliza. E aqui talvez eu possa fazer isso aqui. Talvez. Eu vou visualizar e vou fazer uns testes de performance depois. Mas quando ele terminar de ler todo o arquivo, eu vou... Deixa eu ver se eu posso fazer isso. Listener. Eu não sei se ele vai aguardar finalizar. Mas a gente já vai fazer um teste, senão a gente faz de outra forma aqui. E aí quando ele finalizar de ler todo o arquivo, eu vou fazer... Não sei se eu posso fazer um return aqui de dentro. Não, então eu vou fazer de outra forma aqui. Show, depois de quebrar a cabeça mais algumas vezes aqui no Mongo junto com o Jest, eu aprendi algumas coisas novas, é bem legal. Eu vou mostrar mais ou menos o que eu fiz, os testes já estão passando, a gente meio que terminou a funcionalidade de importação. Claro que a gente não tem uma rota ainda para rodar a importação no nosso software, mas os testes aqui do serviço de importação, eles estão finalizados, né? O primeiro teste está finalizado. Então, aqui no nosso serviço de importação, basicamente eu crio as nossas tags. Depois eu crio todos os meus contatos repassando essas tags aqui. E funcionou esse negócio de eu aguardar a promise resolver. E eu criei uma nova promise aqui. E quando a gente terminar de ler o CSV, eu executo um resolve, né? Para ele executar, para ele passar desse await e dar o retorno dessa função run, né? Isso aqui foi um hackzinho que eu criei aqui. Não sei se está totalmente certo, depois eu vou dar mais uma pesquisada sobre isso. Mas por enquanto está funcionando. Então aqui no nosso teste eu tive que trocar mais uma coisinha. Aqui quando a gente faz a busca pelos nossos contatos, eu posso até colocar isso nas tags também. Eu coloco esse ponto .len no final, só dentro dos testes, porque assim ele vai me retornar um objeto ou um vetor de objetos puro de JavaScript e não classes do tipo document, que são os formatos dos objetos dentro do Mongo, né? Quando o Mongo faz uma busca dentro do banco de dados, ele me retorna documents, ele não me retorna objects do próprio JavaScript. E com esse len aqui, meio que a gente força ele trazer apenas objetos ao invés de mongoose documents, tá vendo? Plain JavaScript Objects. Eu descobri esse len aqui dando uma olhada na documentação online. Então, muito massa. O nosso teste agora, o que ele está verificando? Se as tags foram criadas, tanto a tag students quanto a class A, que foram as tags passadas para o nosso import contacts. E ele também está verificando se os 3 contatos, Diego@RocketCity, Robson e Clayton, foram criados com essas tags. Então agora já está bem legal o nosso teste. E agora ele tem um errinho aqui, que quando eu estava rodando o teste com o método watchAll, ele estava rodando sem parar. Então eu vou ver o que está acontecendo. Aqui ele não rodou porque ele não deu erro. Mas quando ele estava dando erro, ele estava rodando sem parar. Então aqui eu vou trocar para class B, só para ele dar erro, para eu tentar identificar o motivo dele estar... Agora ele não está mais rodando sem parar. Bom, então a gente vai aguardar dar erro de novo para daí corrigir isso. Show de bola. Então agora a gente pode começar escrevendo o nosso próximo teste. Por quê? Hoje eu criei todas as nossas tags aqui dentro, né? Eu recebo as tags e eu crio elas diretamente aqui, ó, com tag.create. Porém, se essas tags já existirem, eu não posso criá-las de novo. Então a gente vai para o próximo teste. It should not recreate tags. Tags, vamos botar aqui tags that already exists. Então a gente vai criar um teste agora para a gente verificar que esse nosso import aqui, ele não recria as tags que já são criadas anteriormente. Então eu vou copiar mais ou menos isso aqui.
A gente vai jogar aqui dentro. Agora eu vou passar essa tag chamada students, porém antes disso eu vou criar tag.create. Eu vou criar uma tag com title students antes da gente rodar isso aqui. E agora eu vou novamente buscar as tags. É igual tag.find.len. E aqui eu espero que eu só tenha duas tags, a students e a class A. Então eu espero que dentro do meu created tags seja um array. E aqui dentro eu tenha apenas dois objetos. Então expect object containing title students e um outro com class A. Né? Aqui, teoricamente, ele vai dar errado, porque ele vai ter duas tags students e uma class A. Então esse teste aqui, provavelmente ele vai falhar. Então a gente vai aguardar aqui ele executar. Ele já falhou. Ele deu aqui, ó, duplicate key error, duplicate key students. Por que ele deu esse erro? Porque aqui na nossa tag, dentro dos meus esquemas, eu tenho o unique true. Isso aqui já está garantindo que a minha tag ela vai ser única. Por isso que ele deu esse erro do Mongo e nem foi aquele erro de ter duas e ter uma, né? Se eu não tivesse esse unique, aí sim, ó, a gente pode comentar aqui e rodar, aí sim eu teria duas tags students. O teste falharia, por quê? Porque eu tenho duas tags students, ó, aqui, ó, de novo, e uma class A. Então, esse seria o problema. Mas eu tenho que verificar agora dentro do meu import, do meu service ali, para eu não cadastrar nenhuma tag de forma que não seja única, né? Então, a gente vai fazer essa verificação aqui dentro e assim que eu terminar, a gente já volta aí. Terminei mais um passo da aplicação e agora a gente está evitando que existam tags duplicadas aqui dentro da nossa aplicação. Então, eu posso rodar aqui, ó, o nosso teste e ele está passando. O que eu estou fazendo aqui agora? Antes da gente começar a criar as tags aqui dentro do nosso service, eu vou lá no banco de dados e busco se existem tags, certo? Que batem o nome com essas tags que eu estou tentando criar. Então aqui, por exemplo, se eu estou recebendo students e class A, eu vou dentro do banco de dados e procuro se tem alguma tag com esse título aqui. Então, basicamente, isso que eu estou fazendo. Se existir, eu vou pegar esses títulos, transformar eles num array só de títulos, né? Porque aqui ele retorna todas as informações da tag. E aí, antes de eu criar a variável newTagsData, que é a variável aqui que eu nomeei ela assim, que é a variável que vai guardar quais tags eu preciso criar, eu faço um filtro nessas tags para incluir apenas as tags que ainda não estão nessa lista que já está no banco de dados. Então aqui basicamente eu verifico se a tag que eu estou tentando criar aqui, que eu estou recebendo, ela não está nesse array que a gente pegou dos títulos das tags que já existem no banco de dados. E é legal a gente fazer esse filtro aqui porque eu não preciso buscar todas as tags do banco e bater só aquelas que não tem. Então eu consigo ainda continuar performático com isso. E aqui daí o resto continua tudo igual. Então o teste também continua tudo igual como a gente fez antes. Então agora a gente está evitando criar tags desnecessárias. E agora a gente vai precisar fazer a mesma coisa com o usuário. Então it should not recreate contacts that already exists. Ou seja, eu preciso evitar também que o usuário seja recriado. Na verdade, a única coisa que a nossa importação vai ter que fazer, se o usuário já existir, é só fazer um attach, né? Botar uma tag nova dentro dele. Então, bora lá começar a fazer isso. Eu vou copiar esse trecho do código que a gente faz a importação, de novo. A gente vai utilizar isso aqui também. E agora aqui, ao invés de criar uma tag, eu vou criar um contato com o e-mail diego@rocketcity.com.br. Ou seja, esse contato já vai existir antes da gente fazer a importação. Só que ao invés de eu vou criar esse contato com uma tag já. Então eu vou botar aqui await tag.create. Eu vou botar o title dela como sendo students. Beleza? E aqui eu vou pegar a nossa tag e eu vou colocar aqui dentro tags tag.id. Beleza, vou passar só o ID dela. Daria para fazer de outras formas aqui, mas dessa forma eu acho que tá bem tranquilo. E aqui eu vou botar para esse student ter a class A. Então, a única coisa que ele tem que fazer é não criar o student de novo, só que esse student, o que eu tô falando? Esse contato ele não pode criar de novo, mas esse contato vai ter que ter também a tag class A, além da tag students que ele já tem. Então, aqui depois de rodar o nosso run, aqui o que eu vou fazer?
eu vou basicamente buscar todos os meus contatos na tabela. Na verdade, eu posso buscar um único contato, contact.findOne, pelo e-mail, diego@rocketcity. Na verdade, não vou poder... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, contact.find, e aí eu vou filtrar por e-mail, rocketcity.com.br. Aí eu espero que contacts.length to be one, né? Eu só posso ter um contato desse com esse e-mail, não pode ter criado outro. E eu espero, deixa eu rodar um linha aqui para ele me retornar o objeto e não o document. Eu espero que contacts.tags, na verdade aqui eu vou pegar só o primeiro contato, né? .tags seja igual a um array contendo um objeto o qual o título vai ser students e contendo um objeto o qual o título vai ser class A. Beleza, eu acho que esse aqui é o meu teste. Ele vai rodar, claro que ele vai falhar. Duplicate key error, porque novamente lá dentro dos meus contatos eu botei o e-mail como sendo unique. Por isso que ele está falhando aqui. Mas a gente está criando um contato com o e-mail diego@rocketcity e botando ele já numa tag chamada students. Até aí, beleza. E aí a gente roda a importação, a qual também tem o e-mail diego@rocketcity, por isso que está causando a duplicação, e está tentando adicionar uma tag class A. Então o que ele vai ter que fazer? Se ele verificar que já existe esse usuário, diego@rocketcity, ele vai só adicionar a tag, ao invés de fazer todo o processo de cadastro do contato. Então agora a gente vai para o desenvolvimento dessa feature aqui dentro do nosso service, e aí quando finalizar novamente, já voltamos aqui. Terminei mais uma das funcionalidades, que foi agora o nosso teste de não deixar os contatos serem duplicados. E cara, isso aqui ficou muito massa, porque a forma que deu para resolver isso aqui utilizando o Mongo foi muito charmosa, não sei a palavra para dizer, mas é uma coisa muito simples, cara. Então vamos entrar aqui, ó, no Import Contact Service, que foi onde que eu fiz a resolução. Eu basicamente troquei a nossa carry de create, que antes estava dessa forma aqui, ó, contact.create, passando o nosso e-mail e as nossas tags sendo tags ID. Então, basicamente, ele criava, cada contato ele criava. E eu troquei por uma das funções do Mongoose que se chama Find One and Update. Ou seja, ele tenta procurar por um usuário, se ele encontrar, ele faz a atualização. E eu achava que realmente essa função só funcionava para só fazia isso, ele tentava encontrar e se ele encontrava, ele atualizava. Mas essa função, ela tem aqui um objeto de configurações no final, que eu posso passar uma opção chamada upsert. Para quem já lidou muito com MySQL, até com Postgres também, o upsert, ele é basicamente um update ou insert. Ou seja, se você não encontrar, inclua esse novo dado. Se você não encontrar um usuário com e-mail diego@rocketcity, cria um com esses dados. E aí é muito legal porque esse método... Nossa, cara, isso aqui é muito legal com o Mongoose, porque se ele encontrar esse usuário com esse e-mail, a única coisa que ele vai fazer é adicionar as tags que esse usuário ainda não tem, baseado nesses IDs aqui. Por isso eu utilizo esse operador do Mongoose chamado add_to_set. Eu estava até vendo a documentação dele e parece que as coisas se encaixaram muito, muito bem. Porque esse operador add_to_set, ele adiciona um ou mais valores a um array, a não ser que esse valor já esteja lá presente. Ou seja, se o usuário já tem a tag students e eu estou novamente tentando botar aquela tag nele, nada vai acontecer. E cara, fechou fechou de uma maneira muito linda. Esse nosso service de importação de contatos utilizando CSV ficou extremamente, não sei, me agradou muito a forma que a gente fez. A única coisa que eu mudei aqui nos testes para tudo passar é porque eu tinha esquecido de fazer um populate nas nossas tags. Então ele não estava trazendo todas as informações das tags, apenas os IDs. E aí eu não conseguia fazer essa verificação por título, porque aqui vinha só o ID da tag. Então quando eu dou o populate, ele traz todas as informações do relacionamento, incluindo o título, a data de criação, todos os campos que tem dentro das tags. E cara, deu pra gente avançar muito nessa aplicação. A gente já conseguiu aí montar
toda a parte de importação de contatos. E agora, depois da gente ter essa parte de importação de contatos, na minha opinião, a gente pode ir direto para a parte de mensageria. A gente fazer toda a parte da aplicação que vai enviar o e-mail e vai processar esse e-mail conectando através do Amazon SaaS. Mas isso eu vou deixar para um segundo Behind the Code. Nesse primeiro Behind the Code já deu para a gente fazer muita coisa. Se você gostou desse Behind the Code, da forma que eu abordei, da forma que eu mostrei a construção do MVP dessa aplicação do total zero até aqui onde a gente está, até nesse ponto que a gente está, me diz o que você achou. Lembrando que eu vou deixar o código dessa aplicação aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você quiser contribuir para essa aplicação de alguma forma, mandar uma issue, algum problema que você viu no vídeo que eu não reparei, alguma pull request e tudo mais, deixa aí embaixo, mas eu tenho certeza, ou melhor, me deixa aí embaixo também nos comentários se você acha que essa forma de eu fazer o TDD, mostrar do zero, a construção de o que eu vejo como sendo MVP, te ajudou a pensar numa aplicação do zero e entender como que a gente tem que criar os testes antes para visualizar melhor as regras de negócio, porque esse foi o meu principal intuito com essa aplicação. Lembrando que essa aplicação ainda não finalizou, então logo a gente vai ter um vídeo mostrando mais a fundo sobre ela. Valeu!